Você não precisa ser fluente para passar no IELTS. Quanto que o seu texto preenche os critérios da prova, aí você precisa de uma pessoa analisando mesmo, porque senão você vai perder tempo. Para com isso, não é para você escrever do jeito que você quer. Guarda isso aqui. Se você está aí pensando em marcar o seu teste, pare, escuta isso aqui que eu estou te falando. Quem te falou que falar mais rápido é melhor? Mas o seu examinador está esperando isso de você. A resposta para essa pergunta é, preste atenção, olha o perigo. Imagina a pressão que você vai estar para conseguir fazer isso. Primeiramente, bom dia para você que está aqui entrando nesta live agora. Nessa live aqui vai ser uma live de perguntas e respostas. Ontem, né, eu abri uma caixinha ali nos stories para que vocês mandassem as perguntas de vocês para eu poder responder hoje. E é isso que eu vou fazer. Sem mais delongas, vamos começar aqui. Consigo estudar sozinho para a prova? Sou intermediária. Seguinte, conseguir você até consegue, mas quanto tempo você tem para conseguir, para ficar batendo cabeça sozinho? Porque quando você vai estudar sem direcionamento nenhum, primeiro, você vai levar muito tempo até você conseguir melhorar e até você conseguir entender o que acontece na hora da prova. Segundo, quando você estuda sozinho, as chances são que você não vai aprender as técnicas que você precisa para conseguir atingir os parâmetros da prova de forma rápida. Então, consigo? Sozinho? Consegue. Mas quanto tempo você tem para ficar batendo cabeça? Entende? Essa é que é a grande questão. Por isso que eu falo com vocês que tudo é questão de direcionamento e ajuste. Quando você tem alguém que fala assim, ó, no seu caso aí, né, fulana, não faz isso aqui que você está fazendo não, porque eu já fiz isso aqui não dá errado, não dá certo. Muda isso aqui para fazer isto. Ah, tá. Aí você começa a ver resultado. Agora, faça isso e isso. Entende? O direcionamento de quem já fez e de quem faz o que você está querendo fazer é muito forte. Eu sempre falo para vocês, né? A melhor forma de você conseguir fazer algo que é difícil e fica fácil é você andar com as pessoas que já fazem aquilo que você quer. É você estar no meio de pessoas que já fazem aquilo que você quer. Por quê? Para aquelas pessoas, as dúvidas, os questionamentos, as dificuldades que você pensa não estão acontecendo mais, porque eles já estão fazendo aquilo que você queria fazer. Então, quando você começa a andar com esse tipo de pessoa, você vai ser praticamente arrastado junto com elas e vai fazer aquilo acontecer. Então, respondendo a sua pergunta, é possível, mas eu não recomendo, porque você vai levar muito tempo, provavelmente vai ter que repetir o teste várias vezes. Então, o direcionamento é o melhor caminho, tá? Deixa eu ver aqui, acho que alguém mandou alguma dúvida aqui. Good morning. How can I translate to Portuguese though no final da frase? Thanks. Ô, Estela, é o seguinte, o though, ele é muito comum, né? Ele é bem comum mesmo e geralmente ele vem ali, geralmente não, ele pode vir no início da frase, ele é comum também em outros momentos. Você vai pensar assim, ó, mas. Ué, Simon, mas o mas no final da frase? É só o estilo que eles colocam. Por exemplo, vamos falar assim que eh, a gente esperou muito pela comida no restaurante. Aí eu pego e falo assim, it was good though. O que é isso? It was good though. Mas estava bom. Ou seja, a gente está falando que esperou muito, mas estava bom. Então o though ele vai significar esse mas aí, tá? Bora lá para a próxima pergunta. Precisa ser fluente? Ó, essa aqui eu vou responder para você que perguntou aqui, mas eu já te recomendo que vá aqui no meu perfil aqui no Instagram, você que está assistindo pelo Instagram, e dá uma volta ali um pouquinho, que tem uma live que eu fiz essa semana, eu acho que foi a primeira da semana, lá na segunda-feira. Ela ficou salva aqui, que é só sobre isso. Precisa ser fluente para passar no IELTS? E a resposta é não. Você não precisa ser fluente para passar no IELTS. Você tem que entender que fluência é algo que vai levar muito tempo para você atingir. E a nota do IELTS, não. É uma questão de conta. A fluência, você vai precisar de umas 5.000 horas de exposição com o idioma. Para passar no IELTS, se você quiser tirar a nota do nível C1, você vai precisar de 900 horas. Então, não está na fluência ainda. A fluência não é necessária para você conseguir atingir sua nota no IELTS. Dá uma olhada lá, vai lá na aula, que lá eu falei só disso, entrei em detalhes de nota do IELTS, como que funciona, quais são os níveis de inglês. Vai lá e dá uma olhada nisso aí. Mas respondendo a sua pergunta, não tem que ser fluente para conseguir atingir a nota no IELTS. Inclusive, tem vários e vários e vários alunos que atingem a nota
que eles precisam para o processo de imigração, que nem é uma nota tão alta assim. Tá bem longe da fluência, tá? Às vezes ele precisa de um 4 para imigração, às vezes precisa de 5, 6. Isso aí é intermediário, entende? Tá longe da fluência. Mas ele vai lá, consegue a nota e consegue fazer o plano dele. Então é perfeitamente possível você conseguir atingir sua nota no teste do IELTS mesmo sem ser fluente, tá? Bora para a próxima aqui. Deixa eu ver que alguém tinha perguntado alguma coisa aqui. Fernanda, você corrige os writings? Seguinte, Fernanda, quando você entra no meu programa, né, no curso do IELTS, um dos bônus que eu dou para vocês é o feedback faixa preta. O que é o feedback faixa preta? Eu e a minha equipe de faixas pretas, o que são faixas pretas? Talvez você está chegando aqui agora e ainda não conhece, né? Os faixas pretas são aquelas pessoas que só tiram mais de 7,5 no teste do IELTS. São as pessoas que atingem a maior nota no teste do IELTS. E aí eu tenho uma equipe de faixa preta, são treinados por mim, e aí eu e eles fazemos as correções de redação e de speaking de vocês, tá? Esse é um dos bônus, mas você tem direito a 12 redações e 12 speakings, que são corrigidos por nós com indicação dos seus erros ali e a análise dos critérios da prova, que é o mais precioso. Porque corrigir texto, qualquer um faz, corrigir texto, até hoje em dia a inteligência artificial faz, mas analisar o quanto que o seu texto preenche os critérios da prova, aí você precisa de uma pessoa analisando mesmo. E a gente ainda indica a nota que você provavelmente tiraria ali, tá? Deixa eu ver aqui, próxima. Essa aqui já foi bem específica, né, da prova. O que é carta informal? Seguinte, a carta, né, que é o texto que você vai ter que escrever na parte do writing, se o seu writing for do General Training, a carta vai ser a sua Task 1, né? Você tem 2 textos para fazer, Task 1, Task 2. A primeira vai ser a carta. Aí, o que acontece? Quando você tá lá, você tem que bater o olho ali no texto, na pergunta, você já tem que saber, essa carta é formal ou informal? Você já tem que saber disso, tá? De cara, porque senão você vai perder tempo, tá? Existe forma para você identificar rapidamente se a carta é formal ou informal. Presta atenção aqui que eu já vou te dar uma dica. Se eles te pedirem para escrever uma carta para um amigo, ela é informal. Mas o que é uma carta informal, Simon? A carta informal é aquela que você vai utilizar estruturas menos formais. Por exemplo, contração. Sabe o que é contração? Se eu te falar assim, ó, I am happy, eu estou feliz. Isso não está usando contração nenhuma, I am. Agora, se eu falo assim, ó, I'm happy, aí eu estou usando a contração ali. O I'm é a contração de I am. Isso é informal, entende? E aí, se a sua carta é informal, significa que o seu examinador, ele quer ver estruturas informais. Não adianta você falar assim, ah, não, mas eu prefiro escrever de forma formal. Para com isso, não é para você escrever do jeito que você quer, é para você escrever do jeito que a prova pede. Por isso que muita gente toma pau, fica lá querendo escrever do jeito que quer. Não é para você escrever do seu jeito, é para você escrever do jeito que a prova pede. Então, se tá te pedindo uma redação informal, você vai, a menos que você queira perder nota, você vai escrever uma redação com contração, com gíria, com idioms. Você tem que fazer isso, tá? Isso é uma carta formal. Bora para a próxima aqui. Como saber se está na hora de marcar o teste? Essa aqui é o seguinte, ó. Eu, Simon, dentro do que eu ensino, dentro do meu método, existe um momento que eu falo para você, pode ir e marcar o seu teste, tá? Quando você entra no programa, né, tem um bônus que eu dou para vocês, que é a planilha de estudos, a planilha de rotina. Essa planilha é a planilha que eu usava lá na minha preparação lá atrás. Óbvio que eu melhorei ela para vocês, né, com todas as partes do método, mas é a mesma planilha. E essa planilha, ela te diz o que você tem que fazer desde o primeiro dia de curso até o dia da sua prova. E aí, tem um momento lá que a própria planilha, conforme você vai alimentando ela com os dados, ela vai te falar, pode marcar o teste. Que momento é esse? É o momento em que você atinge 70% de simulados positivos. O que é isso? Vou te explicar aqui, para você entender. Guarda isso aqui. Se você está aí pensando em marcar o seu teste, pare, escuta isso aqui que eu estou te falando. 70% de simulados positivos significa que, não é 70% da nota, tá? Significa que a cada, por exemplo, a cada 10 simulados que você faz, em 7 você está pegando a nota que você quer.
Se isso está acontecendo, você tem 70% de simulados positivos. Pode ir lá e marcar seu teste. Não é certeza absoluta que você vai conseguir sua nota, até porque vários fatores podem acontecer ali no dia, né? Você pode ficar nervoso, pode passar mal e tal. Mas com 70% de simulados positivos, a gente tem um excelente indicativo de que está na hora. Tá? A prova disso, eu não sei se vocês viram, foi essa semana? Acho que foi essa semana eu coloquei nos stories, acho que foi na segunda-feira, o caso da Letícia, né? A Letícia, ela fez a prova e atingiu notas extremamente altas. Ela tirou 8,5 no listening, 9 no reading, né? Fechou o reading, 8,5, 8 no speaking e 7 no writing. Notas altíssimas. E aí eu lembro que na semana retrasada eu fiz a última mentoria com ela, né? Ela era uma das alunas que tinha mentoria comigo. Eu fiz a mentoria com ela e aí na mentoria eu falei: "Como está a sua prática de simulados?" Ela falou assim: "Eu já tô com 70% de simulados positivos." E aí eu fiz o último simulado de speaking com ela, dei 8, que foi exatamente a nota que ela tirou lá no teste, e eu falei: "Pode ir marcar seu teste." Foi lá, marcou, fez, tirou essa nota excepcional. Por isso que eu falo com vocês, tenha um método, tenha um direcionamento que te mostre o que você tem que fazer e quando você tem que fazer, tá? A hora de marcar o teste existe, mas você tem que saber chegar nessa hora e reconhecer que ela chegou, beleza? Bora, deixa eu ver outra pergunta aqui. Acho que alguém tinha falado alguma coisa aqui. Ana, sou nova aqui, seja bem-vinda. Quais partes da prova? Reading, listening, writing, speaking. Exatamente, Ana. O teste do IELTS, ele avalia 4 habilidades do idioma, que é o listening, o reading, o writing e o speaking. Cada uma dessas partes, elas vão ser analisadas de forma específica. Inclusive, para você, Ana, que chegou aqui, nova, volta aqui no meu perfil do Instagram, depois que terminar essa live aqui, dá uma olhada ali, que tem uma aula que eu fiz essa semana, uma live, eu deixei salva, que é uma live de aquecimento para a semana do IELTS, que ela chama assim, ó, o que é o teste do IELTS e como ele funciona. Nessa live, eu vou lá, nessa aula, né, que eu fiz, eu explico todas as partes em detalhes, tá? Como que é o listening, como que eles te avaliam no listening, como que é o writing, como que é o speaking, como que é o reading e como que você é avaliado ali, tá? Cada uma delas tem uma particularidade, você vai ser avaliada de forma diferente ali e você precisa estar ciente de como que isso funciona, né, primeiramente, e você precisa estar pronta para ir lá enfrentar, tá joia? Deixa eu ver aqui outra pergunta. Vou puxar aqui da caixinha. Olha essa pergunta aqui, ó. Posso falar mais rápido para ficar melhor? A minha pergunta para você que fez essa pergunta é: quem te falou que falar mais rápido é melhor? De onde você tirou essa ideia? Não existe isso de vou falar mais rápido aqui em inglês para eu falar melhor. Não existe isso. Na verdade, as chances são que se você tentar falar mais rápido na hora da prova, você vai piorar a sua situação. Por quê? Porque você não está acostumado a falar daquela maneira. Então, por isso que eu sempre falo para vocês, fale do jeito que você fala. Se você é uma pessoa que fala rápido, fale rápido. Se você é uma pessoa que fala devagar, fale devagar. Seja você mesmo. Na hora da prova, o seu examinador está preocupado com outras coisas. Não tem um critério chamado o candidato fala rápido. Não existe isso. Então, se não existe, para que você vai fazer isso? Tá? Para com esse negócio. Falar rápido não é fluência. Principalmente ali na hora do teste do IELTS. Ali tem um critério na hora do speaking, né, que é fluency and coherence. A fluência ali significa fluidez da sua fala, tá? Então para com esse negócio de tentar falar rápido para conseguir falar melhor. Isso não existe, tá? Deixa eu ver aqui, próxima pergunta. Milena Tereza, nova por aqui também, bem-vinda. Qual a diferença na avaliação entre o TOEFL e o IELTS? Não faço a menor ideia, tá? Milena, por quê? Porque eu não preparo ninguém para o TOEFL, então eu nem sei como que é a estrutura do TOEFL, a única coisa que eu sei é que ele é um teste realizado ali no computador, enquanto o IELTS tem uma pessoa na sua frente, né, um examinador te avaliando, que eu acho mais pessoal, eu acredito que isso seja melhor, mas eu não conheço nada da estrutura do TOEFL, tá? Infelizmente eu não consigo te ajudar com isso aí, beleza? Próxima pergunta. Pode usar gíria? Isso aqui eu até falei um pouco, né, mais cedo. Se você estiver no contexto que a prova te requer falar de forma informal, por exemplo, lá na carta informal, você é obrigada
Não é que você é obrigado a usar gíria, mas o seu examinador está esperando isso de você, entende? E se você é minha aluna, eu falo que você tem que fazer isso, entendeu? Outra coisa, na hora do speaking, o speaking do IELTS, ele admite um pouco mais de formalidade. Então, ali no speaking, você consegue utilizar gíria também para poder preencher esse critério, né? Então, o seu examinador, ele espera que você use essas expressões idiomáticas, expressões do dia a dia, mas você tem que saber o momento de usar isso, entende? Dosar. Próxima pergunta, deixa eu ver aqui. Essa pergunta aqui, o que vocês acham? Olha lá, erro de digitação conta? Imagina aqui, você está lá na sua redação e aí você escreveu a palavra house, né, que é casa. Você escreveu a palavra house com 2 Hs. O seu examinador está corrigindo ele e fala assim, ah, isso aqui é um erro de digitação. E aí, o que vocês acham? Conta ou não conta? O erro de digitação, aquele erro que tá claro, né, tá patente, a pessoa percebe que foi só um erro de digitação. Você acha que isso conta ou não? Fala aí para mim. Você acha que isso conta ou não? A resposta para essa pergunta é com certeza conta, tá? Por isso que eu falo com vocês. Ali na hora da redação, né, no writing, existem algumas técnicas para evitar que isso aconteça, tá? Para você entregar a sua redação com erros, e especialmente erros bobos ali. Por quê? O erro de digitação conta como erro. Seu examinador, o que ele vai fazer é olhar para aquilo ali e falar assim: ó, oh, errou aqui a digitação, vou tirar ponto. É isso que vai acontecer. O erro de digitação conta como erro. Então, muito cuidado. Existe técnica específica para isso, para você aplicar depois que você escrever o seu texto. Existe técnica para antes, durante você está escrevendo e depois que você escrever o seu texto, para evitar que isso aí aconteça, tá? Deixa eu ver aqui. Pérola Marlene ali, ó. Quanto tempo de aula é necessário para fazer o exame de proficiência? Pérola, depende, tá? Depende de 3 fatores. Para poder te dizer o tempo que leva, eu preciso saber o nível que você tá, a nota que você quer e quanto tempo você tem por dia para dedicar. Não tem como. E quem falar para você, ah, você precisa de 2 meses, você precisa de 3 meses, sem fazer essa análise, a pessoa tá errada com você, tá? Porque não tem como saber. Não dá para eu te dizer quanto tempo você vai levar para conseguir passar sem saber esses 3 critérios, tá? Então, tem que saber o nível que você tá, a nota que você quer e quantas horas você tem por dia. Aí dá para saber, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ó, essa pergunta aqui, ó. Galbene Mariano. Esse teste é feito onde? Galbene, o teste do IELTS, ele é feito em diversos lugares, tá? Na verdade, ele é um dos testes mais aceitos do mundo, tá? Para você poder marcar o seu teste, né? Eu acho que é mais por esse lado que é a sua pergunta, onde que você vai fazer o teste? Existem vários centros de aplicação espalhados pelo Brasil. Você vai ter que verificar se onde você mora existe um centro próximo, porque senão você vai ter que viajar para fazer a prova. Por isso que eu falo com vocês que o custo de você fazer o IELTS não é só o preço do IELTS. O custo de você fazer o IELTS é o preço do IELTS, que hoje em dia está em torno de R$ 1.200, é você viajar para onde tem a prova, você vai ter que se hospedar lá, não vai? Você vai ter que comer lá, não vai? Então, o custo do IELTS é tudo isso. Agora, você imagine você cometer a insanidade de ir fazer sua prova, gastar todo esse dinheiro sem ter se preparado. Isso é uma insanidade, porque o mais provável é que você vai ter que repetir de novo sua prova. Entende? Não existe esse negócio, já estou falando para você. Se você tem o mínimo de pensamento assim, eu já estou te alertando. Se você pensa, pelo menor momento, que eu já sei inglês, dá para ir fazer a prova, pare. Não é assim. A prova do IELTS, ela não está testando só o seu inglês. A prova do IELTS está testando se você sabe fazer a prova do IELTS. É uma prova técnica. Vou te dar um exemplo aqui, bem simples, tá? Imagina aqui, ó, lá na prova do listening, né, que é a prova que vai testar a sua habilidade de entender o que você está ouvindo. O áudio rola, né, eles dão um play no áudio, o áudio vai tocando, e enquanto o áudio vai tocando, você tem que responder as perguntas ali do texto, tá? Às vezes, você entende tudo que o áudio está falando. Você entendeu. Eu sei que você sabe inglês. Você entendeu o que o áudio falou.
mas você não conseguiu pegar a resposta. Por quê? Porque enquanto o áudio está rolando, você tem que, ao mesmo tempo, ler as perguntas, pensar na resposta e escrever a resposta. Entende? Então não é uma prova só de saber inglês, você tem que saber fazer a prova, tá? E aí, para você olhar o. Calbene, você pode digitar lá no Google assim, ó, digita assim, ó, Book IELTS Brasil. Né? Book é marcar o teste, tá? Então, você pode digitar em português também, dá certo. Marcar teste do IELTS. Aí vai aparecer, ou você vai entrar no site oficial lá do IELTS, e aí você vai olhar as localidades que tem perto de você, tá joia? Deixa eu ver aqui, alguém tinha perguntado alguma coisa aqui. A Ana ali. Como definir qual a nota precisamos na prova? Ana, seguinte, para poder definir a nota que você precisa, você vai ter que saber para que você está utilizando o teste do IELTS. Por quê? Cada pessoa tem um propósito com o IELTS. Às vezes, eu não sei qual que é o seu, se quiser até me fale aí. Às vezes você vai usar o IELTS para um processo de imigração. Às vezes você quer vir aqui para o Canadá, igual eu fiz. Às vezes você quer ir para o Reino Unido, para a Austrália, Irlanda, não sei. Às vezes a pessoa vai utilizar o teste do IELTS para estudos. Ela vai fazer um college, um mestrado, um doutorado, e às vezes ela vai utilizar o teste do IELTS para obter um visto de trabalho, né? Ela conseguiu uma oferta de emprego aqui no Canadá, por exemplo, e aí eles estão pedindo o IELTS para comprovar o nível de inglês. Cada uma dessas hipóteses, cada uma exige uma nota diferente. Entende? Então você vai ter que saber, eu vou fazer o IELTS para quê? Ah, eu vou fazer o IELTS para imigração. Beleza. Qual programa de imigração você vai utilizar? Eu vou utilizar o programa de imigração X. Ok. Neste programa de imigração X, qual é a nota que eles te pedem do IELTS? Entendeu? É isso que você tem que fazer, tá? Aí você falou ali, deixa eu ver, apenas certificação, qualificação, mas talvez para trabalho. Então, nesse caso seu, eu tentaria mirar na maior nota possível, tá? Porque quanto mais alta a sua nota, melhor vai ser a sua certificação, tá? Deixa eu ver aqui. Vou puxar outra pergunta aqui. Olha só. Se eu não conseguir escrever muito, o que acontece? Preste atenção. Preste atenção nisso aqui, tá? Porque eu já vi isso acontecer com muita gente, muita gente. Lá na hora do teste do IELTS, na redação, tem duas redações que você tem que fazer. A gente chama de Task 1, que é a tarefa 1, e Task 2, que é a tarefa 2, tá? Na Task 1, você tem que escrever pelo menos 150 palavras. Na Task 2, você tem que escrever pelo menos 250 palavras em 1 hora. Você tem 60 minutos para fazer isso. E aí, o que acontece? Qual que é o perigo aqui? Se você escrever muito, não acontece nada, porque é pelo menos 150 e pelo menos 250. Você nunca precisa escrever 400, 500 palavras, não existe isso. Mas, se você escreve pouco, dependendo do quão pouco você está escrevendo, isso pode ser muito perigoso para você. Sabe por quê? Preste atenção aqui. Lá na análise dos critérios, a gente vê, né, quando o examinador vai avaliar e julgar, tem um critério lá que é assim, ó. Se o candidato escreveu menos de 20 palavras, a nota dele é 1. Preste atenção. Olha o perigo. Se você escreve pouco, eu te recomendo que você treine para escrever pelo menos 21 palavras, tá? Por quê? Se você fez ali a sua task 1 inteira, e aí não deu tempo de você ir para task 2 e concluir ela, você só conseguiu escrever 10 palavras, uma linha. Na task 2, sua nota vai ser 1. E aí o que acontece? Na hora de somar a média delas, vai ser arrastada para baixo. E isso é o perigo. Então, cuidado com isso na hora de escrever, tá? Você pode ter escrito aquelas 20 palavras ali perfeitas. Se ficou menos de 20 palavras, a sua nota é 1. Então, cuidado com isso, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Já vamos caminhando para o final aqui, hein? Se tiver pergunta, vai mandando aí. Deixa eu ver aqui. A Lúcio Santos, irei usar a nota para oferta de trabalho motorista de carreta. Cara, eu tenho vários alunos que fazem isso, tá? Vários. Vários alunos que são motoristas e estão conseguindo a oferta de trabalho, mas precisam do IELTS. Preste atenção no que eu vou te falar. Para você, não espere a última hora para me procurar e fazer o curso. Por que eu tô te falando isso?
Teve um aluno que ele perdeu a oferta de emprego dele porque ele não teve tempo de fazer o teste. Ele perdeu a oferta de emprego dele. O empregador respondeu, falou, ó, infelizmente não podemos mais te aceitar, porque já passou X meses e você não apresentou o seu teste do IELTS. Então, não espere a última hora. Isso acontece muito. Na maioria das vezes eu consigo ajudar a pessoa para que ela vá e pegue a nota no tempo pequeno. Isso já aconteceu até em 6 dias. A pessoa foi lá e conseguiu a nota. Mas imagina a pressão que você vai estar para conseguir fazer isso. Entende? Então não espere a última hora, tá? Quanto antes você se preparar e tiver sua nota, melhor. Inclusive eu sempre falo aqui, ó. Imagina você vai para entrevista de emprego. Aí seu examinador fala, ok, nós vamos te dar a oferta de emprego, mas você vai precisar fazer o IELTS. E aí imagina que você não tem. Você já pensa, putz, não tenho. Agora, se ele fala, ok, nós vamos te dar a oferta de emprego, mas você precisa do IELTS. Você vira e fala, já tem, tá aqui. Olha a diferença. Não tem nem o que falar, né? Então, cuidado, cara. Não espere muito, tá? Kelboff, Raquel. As 4 habilidades são feitas no mesmo dia, certo? Certo. E tem uma observação. Geralmente, as 4 são feitas no mesmo dia. O que que acontece? O listening, o writing e o listening, reading e o writing são feitos na mesma oportunidade. Você vai sentar e aí vai ser uma prova atrás da outra. Listening, reading e writing. O speaking você pode marcar para antes ou depois, inclusive para dias depois, entende? Então, o speaking ele pode ser feito em um momento diferente. Eu não aconselho, eu aconselho que você faça tudo no mesmo dia, porque você já limpa aquilo ali e acabou, né? Mas pode ser feito sim, tá? Para fins de imigração, IELTS ou CELP? Cara, os dois são possíveis. Eu gosto do IELTS porque o IELTS ele é aceito em diversos países. Então, se ali na frente você mudar de ideia que não quer o Canadá, o CELP não vai servir de nada para você, tá? Além do que, isso é verdade, o IELTS ele exige um pouco mais de você do que o CELP. Significa que ai, Simon, o CELP é mais fácil? Não falei isso. Eu falei que o IELTS exige um pouco mais de você. Eu não falei que o CELP é mais fácil. Por quê? Porque, guarde isso na sua cabeça, todo teste vai ser difícil se você não se preparar. Qualquer teste. Qualquer teste vai ser difícil se você não se preparar. Agora, a questão de o IELTS exigir um pouco mais de você é o melhor cenário, na minha visão. Por quê? Como ele vai exigir mais de você, depois que você passar no teste, tem vida, não tem? Você não vai ter que viver aqui, num país que fala inglês? Como que você acha que vai ser a sua vida se você se esforçou um pouco mais com o inglês, seu inglês está mais forte, e aí você tem essa vida, ou seu inglês está mais fraco? Como você acha que vai ser a sua vida? Entende? Então o IELTS, na minha visão, é o teste melhor que tem. Por quê? Você vai se esforçar um pouco mais, mas o seu inglês vai crescer a tal ponto que você vai ter conforto depois aqui. Então você pensa, se você quer agora um conforto instantâneo para ter um desconforto desgraçado depois, na hora de conversar, na hora de responder, na hora de falar ao telefone, na hora de atender a porta, na hora de fazer um pedido, na hora de fazer uma consulta, ou se você quer ter um desconforto agora na sua preparação, para depois você estar tranquilo. Entendeu? Muito bem. Pessoal, deixa eu ver aqui se tem mais uma pergunta, que aí eu vou encerrar a nossa live de hoje. Acho que respondi todas aqui. Muito bem. Ó, seguinte, se tiver restado alguma dúvida, pode me mandar lá no direct, eu respondo todos vocês, com o maior prazer, tá? A gente se vê nos nossos próximos vídeos por aí. Até mais. Tchau, tchau.